Viu? Acumular Bitcoin. Será que é fácil acumular Bitcoin? Desde que você tenha, Hoje. Desde que você tenha dinheiro para isso, Não, é hoje. fácil sim. Acumular Bitcoin hoje. Estratégia de ouro. Desde que Cara, você tenha não dinheiro, é difícil. Desde que você tenha dinheiro para comprar. Óbvio. Você pode acumular de duas formas. Comprar Ou você... não, né? Transformar. Você não está comprando Bitcoin, você está transformando. Você não compra dólar, você transforma. Sim, você entendeu o que eu quis dizer. Não, eu entendi, mas assim, eu quero usar um termo assim que trocar real por Bitcoin. Porque às vezes as pessoas falam, a gente que entende, assim, conhece um pouco mais, beleza. Mas você pega uma pessoa, mas eu vou comprar. Por que comprar Bitcoin? Não, você está comprando, você está trocando real por Bitcoin, você está trocando dólar por Bitcoin, enfim. Sim. Será que é fácil? Tem duas formas de você acumular Bitcoin hoje. Ou você troca os seus reais ou seus dólares por Bitcoin, ou você presta serviços e aceita o pagamento em Bitcoin. Uma forma de prestar serviço é minerando, né? Sim, também. Ou você trabalha, oferece produtos e serviços para o comércio local, ou na internet, qualquer coisa. Troca de Bitcoin. Venda seu tempo em troca de Bitcoin. Você vende o seu tempo em troca de seu Bitcoin, produtos, serviços, você presta serviço como terceiro, você faz aí freelancer, freelance, seja um freelancer que receba em Bitcoin. Eu vi uma proposta que eu ainda não sei em que pé está, porque eu ouvi no rádio e acabou que depois que eu ouvi no rádio eu falei, eu vou procurar saber mais, mas acabou que eu esqueci. Há uma proposta de um deputado federal por São Paulo e ele propõe que parte do seu salário o trabalhador possa optar em receber em criptomoeda, né? É lógico que como o conhecimento dessa galera... Na teoria, a prática é outra. Até porque para ele receber Bitcoin, o patrão teria que estar disponível a pagar em Bitcoin. Sim, com certeza. Mas aí, por exemplo, tem que ter... 50% no mínimo tem que ser em moeda fiat e o resto ele escolhe quantos por cento. Mas desde que o patrão pague 50% em moeda fiat e os outros 50% ele poderia receber em criptomoeda de sua escolha, desde que o patrão também possa transacionar. E transacione. Se o patrão dele não conhecer nada, se ele não souber como é que faz, como trabalha, como que paga, como recebe, se não tiver uma conta se não tiver uma hard wallet, se não tiver uma cold wallet, uma carteira online no celular, também não vai adiantar nada o cara receber, a menos que o patrão, a empresa, terceirize esse serviço de pagamento, né? Como já o pagamento às vezes é terceirizado por outras empresas, né? E faça o pagamento para o funcionário especificamente em criptomoeda. Eu acho uma boa. Eu sou sempre a favor de que as leis de trabalho elas se flexibilizem e tenha menos regulação, menos regulamentação. Por que eu falo isso? Os brasileiros, pessoas de países terceiro mundo, de países subdesenvolvidos, eles migram para países onde a intenção de ter uma vida melhor, mas quando você sai e vai para um outro país, você geralmente procura, em 90% das vezes, ou 99% eu posso falar, você sai de um país como o Brasil, um país subdesenvolvido, e vai para um país rico, um país desenvolvido, né? Pode ser nos Estados Unidos ou na Europa, onde as leis trabalhistas elas são mais flexíveis e menos regulamentadas. Não é o contrário. O cara não sai da Suíça, da Áustria, dos Estados Unidos e vem para o Brasil, onde a lei trabalhista é nada flexível e mais regulamentada. Porque aqui é muito mais difícil ganhar dinheiro, né? Não, assim, eu entendo o que você quer dizer, mas há de convir que esse cara que procura, muitas das vezes de forma ilegal, ele não vai por causa das leis, porque ele nem entende. Mas ele vai pela qualidade de vida que o país oferece. Sim, com muito menos poder de compra, comprar mais produtos, ter mais qualidade de vida. Ele não vai exatamente, vou lá para a Suíça porque as leis trabalhistas favorecem. Exatamente. Ele vai para um país desenvolvido. Na maioria das vezes, essa pessoa não sabe isso. Não. Talvez um cara que é formado em determinada profissão e vai lá porque sabe que as condições são melhores até do que aqui no país. Ele não faz isso de consciência. Eu vou para um lugar onde as leis trabalhistas... Alguns com certeza sim. Por exemplo, o cara que sai daqui e vai para os Estados Unidos, onde você pode... É muito flexível as leis de trabalho, o cara lá opta por trabalhar por hora e ganha muito mais dinheiro. Mas é lógico que o cara não vai pensando nisso. Mas quando um cara sai de um país subdesenvolvido e vai para um desenvolvido, ele troca, sem saber, ele troca um país onde as leis trabalhistas são muito reguladas por um país onde as leis trabalhistas são extremamente flexíveis, né? Onde você pode fazer acordos, trabalhar por hora.
você tem maior flexibilização e esses países têm os maiores IDHs, são mais desenvolvidos, o poder de compra da população é maior, se vive melhor do que os países onde você tem muita regulamentação, muita regulação e leis. Na verdade, muita burocracia, né? Burocracia também, e tem o lado da empresa que paga muito imposto, enfim. Geralmente acontece isso. Voltando à lei, se bem trabalhada, essas leis de criptomoedas, essas coisas, é só no âmbito do parlamento, do Congresso, em âmbito federal, elas são discutidas, né? E vamos ver se isso tem se prospera, se isso vai para frente, né? Se o país ele tem outras preocupações, né? Você tem aí rombos milionários em empresas estatais, né? Correios mesmo é uma empresa estatal que ela é monopolista. Olha só, né, Resina, como que governos fazem coisas erradas, né, cara? O Correios, a empresa brasileira de telégrafos e correios, não lembro se é assim exatamente o nome completo dela, é uma empresa estatal, concorda? Correios. Sim. Ela é monopolista, ela disputa com ela mesma. E mesmo disputando com ela mesma, ela tem prejuízo, né? Então você imagina que porcaria é a gestão do Estado sobre uma grande empresa desse porte, sendo que ela é monopolista e ela tem prejuízos e rombos milionários, né? Milionários, sendo que ela não disputa com ninguém, né? E é o seu dinheiro que paga os rombos, viu, meu querido? Não acha que a taxação é só para as empresas, não, viu? A taxação é os rombos, tudo que acontece quando o governo quando tem déficit, desculpa. O seu dinheiro é usado para cobrir o rombo. Você que vai pagar. E há várias formas de tirar o seu dinheiro do seu bolso. A inflação é uma delas. Legalizada e muito cruel. 38. A pergunta inicial foi como acumular Bitcoin. Dessa forma aí. Que a gente já falou, que eu não vou repetir para não ficar muito maçante. Que você mudou de não, mas eu dei uma ideia de como acumular Bitcoin. Aí você falou do nosso querido Renato 38. Né? Segundo ele mesmo, ele tem quantos Bitcoin? Declarados 200. 200 Bitcoin? 200 Bitcoin na cotação de hoje, faz conta. Ah, tomar banho também. Não é possível que esse cara tenha 200 Bitcoin. Ele declarou, né? 200 vezes. E eu não vou declarar uma coisa que eu não tenho para depois talvez ter que pagar imposto sobre isso. Quanto que tá? 200 Bitcoin? 85 mil agora, mais ou menos? Dólares. Tem 17 milhões de dólares. Vezes, pode pôr 6 aí, para arredondar. 102 milhões de reais. 100 milhões de reais em Bitcoin. Tá bom, hein? Tá bom? Tá bom, dá pra viver. Tá bom, o que mais? Não, pra mim já tá bom já. Eu não precisaria de mais, não. E você? Aliás, e você para ganhar 100 milhões de Bitcoin, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo. Pra ganhar não, você não vai ganhar 100 milhões. Você não vai, só tô... Mas se inscreve aí, mesmo você sabendo que não vai ganhar 100 milhões de Bitcoin, você vai ganhar 1% disso, talvez. Que 1%? Você vai ganhar talvez... Você tá sendo muito bondoso. É por isso que eu falei. 0, talvez 1% disso. 0,0. Talvez 1% disso você ganha, se for um cara muito habilidoso. Corrigindo, ganhar não. Conquistar, vai. Então se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo. Se inscreve, compartilha, manda pra todo mundo. Manda pra vovó, tem Instagram, Criptosina, tem TikTok, Criptosina0. O pessoal tá comentando no TikTok lá. Valeu, hein? Continuem comentando, curtindo. Lá no TikTok, toca no coraçãozinho. Tem uma bandeirinha lá, toca na bandeirinha, comente e manda pra todo mundo. Viu? Reforçando por que ter Bitcoin por quê? No lugar de shitcoin. Você viu o que aconteceu com a OM lá? A OM, que estava ganhando valor de mercado e chegou mais ou menos a 5 bilhões de dólares em valor de mercado. Valor artificial, né? Caiu, né? Não vou falar vendeu, né? Senão não teria. Mas caiu 90% do valor de mercado. Parece que foi em uma hora, caiu 90%. Em um dia, caiu 90% do mercado. Mas que coisa, mais, cara. Né? Maleável. Não se sabe, mas existem indícios, existem cogitações, existem menções de que talvez os próprios desenvolvedores
liquidar aí sua própria moeda, cara. A turma lá fazia parte da equipe da Mantra. Se for eles, é bem provável que isso é um golpe. Foi um golpe. Igual o Donald Trump fez o pump and dump da moeda dele, a Melania fez, o Milley fez. Então, o que acontece? Você me pergunta, mas por que ter só Bitcoin? Cara, esse é um motivo muito relevante. Já é o suficientemente bom esse motivo. Só Bitcoin? Ah, mas eu quero ter... Você pode ter o que você quiser. Você pode até nem querer ter Bitcoin. A gente está citando aqui porque a gente gosta do assunto e a gente quer transmitir informações que talvez te ajudem. Mas essas moedas aí... Porque se você está entrando no mercado cripto, é bom você ter cuidado. E você, se fizer a primeira pergunta, por que ter Bitcoin? Um dos motivos é como que eu posso dizer? A descentralização aí, Sim. O segredo de quem é Satoshi, de governos ou criadores não poder manipular, se tornar um pouco mais seguro. Então, quanto mais segurança você adquirir, mais vantajoso ter Bitcoin, né? Então, esse é um dos motivos muito relevantes. Muito relevantes na hora de você optar. Aliás, optar por Bitcoin. Eu vi um vídeo aí no YouTube onde o governo americano está pensando seriamente em pegar os lucros obtidos com ouro, né, e comprar Bitcoin. Vai comprar bastante Bitcoin, não é pouco não. Se isso realmente acontecer... Comprar coisa de milhão, né? Eu não lembro se é $1 milhão em Bitcoin ou 1 milhão de Bitcoin. Tá? Eu não sei se eles comprariam 1 milhão de Bitcoin. 1 milhão de Bitcoin, até porque... 1 milhão de Bitcoin seria 850 milhões de dólares? Eu acho que não. Eu acho que $1 milhão em Bitcoin. Não são 1 milhão de Bitcoin, não, tá? A gente fala no singular, não estranha, né? A gente não tá comendo S falando errado, é porque Bitcoin não tem plural, tá? Então são vários Bitcoin. 1 milhão. 1 milhão. Em Bitcoin. 1 milhão de Bitcoin. 1 milhão de unidades de Bitcoin seria 85 bilhões de dólares. Não. Então, o governo americano, refazendo aqui, com seria certeza... $1 milhão em Bitcoin. $1 milhão em Bitcoin, que representa alguns Bitcoin, né? Vê quanto que dá aí. Divide aí 1 milhão por 85 mil. Mais ou menos pra gente ver. Eu viajei nos números aí, mas é 1 milhão de dólares. Aproximadamente acima de 10 Bitcoins. 10 Bitcoin, beleza. É o que vão... Um pouco mais de 10 Bitcoin. É o que o governo americano vai comprar, né? Dizem que vai comprar, está sugerindo que seja comprado. E não serão os únicos não, tá? E vale falar que comprar para não vender, para holdar. Engraçado, né? Engraçado que a gente fez um vídeo outro dia falando da reserva estratégica de Bitcoin que eles criaram lá, que era composta só por Bitcoin confiscado, né? Só por... Sim. Seria composto só de Bitcoin confiscado. Segundo matérias, né? Segundo matérias, primeiro foi falado que eles iriam fazer reserva de Bitcoin. Beleza. Não foi nada esclarecido. Depois de um tempo passado, foi falado que não era bem assim. Que iam fazer reserva de Bitcoin com os Bitcoins que fossem adquiridos por meio de confisco, Bitcoins ilegais, roubados, enfim. Então, aí já muda de figura, porque não é tão simples assim. Foi feito, eu acho que um estudo estatístico aí de quantos Bitcoin o governo americano adquiriu por meio de confisco. Aí não se sabe ao certo, né? Bitcoin confiscado, governo americano. De acordo com as autoridades, as unidades da criptomoeda foram apreendidas como parte da operação que pôs fim a Silk Road, um marketplace famoso da chamada Deep Web. Cara, eu tô confundindo a Silk Road com aquele banco que quebrou em 2023. Não sei se eu tô falando besteira, vocês confirmem aí. Foi Silicon Valley, né? Silicon Valley. É uma matéria do site aqui da Exame, né? Só que é uma matéria de janeiro de 2025, ou seja, tem 3 meses já. O governo dos Estados Unidos recebe autorização para vender 39 bilhões de reais em Bitcoin, preocupa o mercado. Unidades da criptomoeda foram apreendidas no caso da Silk Road. Tá? Então era o Bitcoin confiscado e que foram liberados para a venda. Então, e aí, veja bem, parecia muito lindo, mas não é tão bem assim. Mas assim, alguns pontos favoráveis para o Bitcoin, por exemplo, essa guerra tarifária aí, com certeza, cara. Assim,
a primeiro momento parece que o Bitcoin estava sofrendo junto, né? Com as bolsas, com o mercado. Sim. Mas eu acho que assim, a hora que os empresários, as pessoas em geral, pegar o feeling da coisa, vai perceber que o Bitcoin é uma proteção, né? Porque assim, a não ser que o cara precise vender Bitcoin porque quebrou, se ele tem ativos e ele quer se proteger, ele vai começar a sair desses ativos. Ele vai partir para Bitcoin, para terras, para ouro, enfim, para ativos mais seguros. E o Bitcoin agora é um deles, porque o Bitcoin está se provando com o tempo. O Bitcoin, já existente há mais de 15 anos, está se mostrando eficiente, está se mostrando protetivo, está se mostrando combativo contra a inflação. Então, assim, quanto mais conhecido ele vai se tornando, quanto mais amostra ele vai se tornando, eu acho que mais procura ele vai tendo e menos volatilidade. Porque nota-se que o Bitcoin, esses tempos atrás agora, dessas guerras tarifárias aí, a volatilidade dele caiu abaixo de 10%, enquanto a bolsa chegou a bater mais de 15% em volatilidade. Então, o jogo está virando. Sim, a volatilidade dele é menor do que esses mercados financeiros tradicionais. E dá para dizer que esse ciclo agora está sendo dá para começar a falar que esse ciclo está sendo um ciclo atípico. Está sendo um ciclo que está se mostrando diferente, principalmente pelas out-season. Out-season que ainda não chegou. Será que vai chegar? Ou já acabou, né? Não, ela não chegou, né? Ela teve um pico de alta lá no começo do ano, mas não foi considerado uma out-season. Então, quer dizer, e aí? Qual é que é? Fogo na bomba. Bum. Só sabemos que se você que está entrando no mercado cripto não sabe para onde correr, corra para o Bitcoin. Ah, sim. A história sempre vai ser a mesma. Nós que, né, somos um Bitcoiner, né? Roda e sempre para no mesmo lugar. Não tem como. Esse é o assunto, esse é o ponto. Na verdade, você que assiste o nosso canal, você precisa assistir para se convencer. O porquê Bitcoin? Por que Bitcoin? Esse é o ponto. Esses caras só falam de Bitcoin, mas até o momento que você não estiver convencido do porquê de Bitcoin, continue assistindo, porque a hora que sua chave virar é isso aí. Muito bem, senhor Marcos Resina. Eu acho que é hora de dar tchau agora. Já? Nossos vídeos não tem passado de 20 minutos, hein? Ah, mas tá bom demais, né? Tá As nada. pessoas não aguentam ficar vendo a gente mais do que 20 minutos. É o máximo que elas conseguem. Ô, louco, é tão entediante assim? É o máximo que elas conseguem é 20 minutos vendo e ouvindo a gente. Não espere que elas consigam fazer mais do que isso. Cara, São verdadeiras heroínas essas pessoas que estão com a gente até hoje vendo os nossos vídeos desde o começo da história desse famigerado podcast, o podcast Criptozena, mais um EP para você. Estamos ficando por aqui. Até porque agora, se a gente continuar a falar, vai ser só encher linguiça mesmo. ó quantos livros aqui pra gente falar, ó. Verdade, cara. Tem livro pra caramba. Eu poderia recomendar um, que é o livro do... Cara, esse livro aqui, ó, faz tempo que a gente não recomenda ele. Ah, mas isso aí tá muito batido já. Tá nada, cara. O cara que, tá batido pra quem? Tá Você batido, que conhece o livro? Tá batido já. O cara que não conhece o livro, não. Não, já Você pega esse livro aqui, ó, vai. Do já Christian recomendamos Aranha. muito esse livro aí. Não, uma vez só. Não, Bitcoin, várias blockchain e muito dinheiro. Uma nova chance para o mundo. Eu recomendo pra você... Editora Valentina. Se você já tem um pequeno conhecimento, é o Mastering Bitcoin, do Andreas Antonopoulos. Esse livro é muito bom, tá? Mastering Bitcoin, Andreas Antonopoulos, o grego. Quantas páginas? Ah, tem quase 300 páginas, cara. 300 páginas para você que gosta de leitura. É bastante grande, cara. E também um livro que não é tão técnico, mas mistura um pouco com economês aí, é o do Fernando Ulrich, Bitcoin e a moeda na era digital. É um livro curtinho, você vai ler em 2, 3 dias. E é muito fácil de entender, e ele fala também de economia, né? Fala de Bitcoin, mas não tão tecnicamente como, por exemplo, sabe esse daí. Um livro que eu não tô achando aqui, cara. Não tá achando aqui? Deixa eu ver se- Não sei se tá em casa. O Futuro do Dinheiro. O Futuro Você do lembra Dinheiro. aquele livro lá? O Futuro de Dinheiro? Não é esse aqui? Não. Não. Você emprestou pra alguém, cara. Será? Você emprestou pra alguém e tungaram o seu livro. Você não tem uma cópia dele em PDF, cara? Cara, que livro bom de ler.
vai puxando pela memória aí, vai rastreando a transação na blockchain que você vai chegar para quem que Eu você acho quer. que está em casa esse livro. Muito bem. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima. Abraço! Curte e compartilha, hein? Não se esqueça disso.